A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, como é bom estarmos juntos através da programação da Rede Brasil de Comunicação. Estamos dando continuidade à temporada em Teologia Viva com o tema A Doutrina do Espírito Santo. Hoje estaremos abordando o tema A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Participe conosco. Queridos irmãos, hoje estaremos estudando o tema A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Estaremos fundamentando esta reflexão no Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículos 7 ao 13, que diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A princípio, é necessário entender o significado da palavra redenção à luz das Escrituras. Em segundo lugar, analisar o plano da salvação do ser humano, tendo a Santíssima Trindade envolvida. E, por fim, ver os aspectos da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O que significa o termo redenção? A definição etimológica e exegética. A expressão redenção advém do latim redemptio, que significa literalmente ato de resgate. Ainda de acordo com o AIS, redenção é ato ou efeito de redimir, resgate, auxílio ou proteção que livra de situação difícil, salvação. Duas principais palavras são utilizadas no Antigo Testamento para se referirem à redenção. A primeira é usada indicando, número 1, quem pode resgatar? Levítico capítulo 25, versículo 24, 31 e 32. Segundo, o que eles podem remir. Levítico capítulo 25, versículo 26. 3. Quando? Levítico capítulo 25, versículo 26, versículo 51 e também o versículo 52. E por quanto? Podemos fundamentar isto em Levítico capítulo 25, versículo 26. O outro termo, ou segundo termo, é usado para se referir à redenção em geral, conforme pode ser visto em Salmo 111, verso 9. A redenção dos pecados, Salmo 130, verso 7. Ou a redenção do exílio, conforme Isaías, capítulo 50, versículo 2. Os dois termos significam remir, libertar, resgatar. Remir, redenção. Já no Novo Testamento, a palavra mais comum para redenção é lutroses, usada para indicar, primeiro, o sentido de libertação acerca da nação de Israel. Podemos encontrar em Lucas, capítulo 1, versículo 68, e também capítulo 12, versículo 32 do mesmo livro. Em segundo lugar, este termo significa a obra redentora de Cristo, que por sua morte trouxe libertação da culpa e poder do pecado, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Portanto, biblicamente falando, redenção é o ato de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação,
reparo e salvação. É quando, através de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo novamente. É o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo e através dele. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E seu principal significado é resgate espiritual dos pecadores que estão escravizados no pecado. Podemos encontrar isso em Marcos capítulo 10, versículo 45, e também Salmo de número 49, versos 6 ao 8. E essa libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai, não ao diabo, vale ressaltar isso, por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito capítulo 12, versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Dessa forma, a redenção tem um significado triplo que pode ser: primeiro, pagar o preço do resgate, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Segundo, remover o pecador do mercado de escravos, Gálatas capítulo 3, versículo 13. E 3, livrar completamente um escravo ou prisioneiro, dando liberdade completa e definitiva, Colossenses capítulo 1, versículo 14. Segundo, precisamos entender qual a atuação do Deus Pai, do Deus Filho na redenção. A redenção efetuada pelo Pai. Sobre a redenção da humanidade, as Escrituras nos mostram que toda a Trindade esteve envolvida para a sua elaboração, execução e aplicação, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O Pai teve um papel fundamental na redenção da humanidade, a saber, primeiro, Ele nos conheceu de antemão e nos predestinou, Romanos capítulo 8, versículo 29. Segundo, Ele nos escolheu e nos elegeu, Mateus capítulo 24, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 33. Terceiro, Ele nos chamou e nos conformou, Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Quarto, Ele nos justificou e nos glorificou, Romanos capítulo 8, versículo 30. Quinto, Ele nos enviou o seu Filho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, e ainda na mesma epístola, capítulo 9, versículo 15. Por fim, 6, Ele é o codoador, ou seja, juntamente ao Filho, da graça e da paz, conforme Romanos capítulo 1, versículo 7. Entendamos a redenção efetuada pelo Filho. A redenção é um aspecto da morte de Cristo sobre a cruz e, como substituição, tem o sentido de assumir a culpa. Tem o sentido de pagar essa culpa assumida, ou seja, a redenção é aplicada no que diz respeito ao pecado e ao débito e o débito que ele causa, que pode apenas ser pago com sangue.
Hebreus capítulo 9, versículo 22. Logo, para que o preço de pecado pudesse ser pago, era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro sem mácula. 1 João capítulo 1, versículo 29, Isaías capítulo 53, versículo 9. A ideia expressa nesse contexto é de prover a liberdade através do pagamento de um resgate, conforme pode ser visto em Ruth capítulo 3, versículo 9 e ainda em Oséias capítulo 3, versículo 15. Cristo é o Redentor da raça humana e a ideia expressa é de comprar. Mateus capítulo 13, versículo 44 e também o versículo 46. Porque fostes comprados por bom preço, é o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e também capítulo 7, versículo 23, que é o sangue do próprio Messias. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 9, encontramos: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Assim, por meio do pagamento, o redimido está livre. Em terceiro lugar, precisamos entender a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E agora, de fato, vamos entender esta atuação do Espírito Santo. Com exceção da segunda e terceira epístola de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à pessoa e obra do Espírito Santo, onde podemos ler, entre outras coisas, a sua atuação na vida de Cristo, dos pecadores e principalmente dos servos de Deus. No Novo Testamento, podemos encontrar diversas atividades do Espírito Santo na experiência humana. Vejamos algumas. Primeiro, convence o ser humano do pecado. João capítulo 16, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus descreve a obra do Consolador em relação ao mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que convencer nesse contexto significa levar ao conhecimento verdades que, de outra maneira, seriam postas em dúvida ou rejeitada. Quando o pecador ouve a palavra de Deus e crê que ele é salvo, encontramos em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo fala da sua convicção. Romanos capítulo 10, versículo 17, o mesmo apóstolo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11, o apóstolo dos gentios diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz:
todo aquele que nele crer não será confundido. De modo que, em paralelo à palavra fé, está a operação do Espírito Santo, convencendo o pecador do seu real estado diante de Deus. João capítulo 16, versículo 8. Portanto, esse é o seu primeiro trabalho na vida do ser humano, convencê-lo que é pecador. À luz da Bíblia, podemos afirmar que seria impossível o homem ser salvo sem a ação do Espírito em sua vida. Segundo lugar, o Espírito Santo regenera o pecador arrependido. João capítulo 3, versículo 6 a 8. A regeneração é o mesmo que nascer de novo, nascer do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Ou seja, o milagre que ocorre na vida de todo aquele que teve o encontro com Cristo, tornando-o participante da natureza divina. Quem efetua a regeneração é o Espírito Santo, o qual, em certo sentido, funciona como alguém que traz a luz divina ao pecador arrependido, introduzindo-o ao reino de Deus, conforme João capítulo 3, versículos 5 e 8. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual, tornando-se uma nova criatura em Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração é a entrada do pecador arrependido para uma nova vida em Jesus, como ação do Espírito Santo. Podemos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 23 e ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Terceiro, o Espírito Santo participa da justificação do homem pecador. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. No Novo Testamento encontramos evidências de que a obra do Espírito Santo também se faz sentir nesse estágio da redenção. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo afirma: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Todas as obras citadas neste versículo podem ser aplicadas também ao Espírito Santo. A justificação é indissociável da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na adoção do homem que se arrepende. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo guia os que verdadeiramente são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 ao 6, nos informa que fomos adotados por Deus. E no versículo 6 ele afirma: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim sendo, podemos concluir que a adoção é também uma obra do Espírito Santo. Em quinto lugar, o Espírito age na santificação. A santificação é a obra graciosa do Espírito Santo no crente, durante toda a sua vida terrena, transformando sua mente, seu coração e sua vida, segundo a imagem do Senhor Jesus, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Na santificação, os nossos pecados são mortificados por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo ainda diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Em sexto lugar, o Espírito Santo insere o novo crente no corpo de Cristo. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Trata-se daquele ato divino do Espírito Santo pelo qual ele batiza, ou seja, insere, coloca o novo convertido no corpo de Cristo, identificando-o assim com a cabeça, o próprio Cristo, e o seu corpo que consiste de todos os cristãos salvos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, disse Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em sétimo lugar, o Espírito Santo sela o crente como propriedade de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, e ainda Efésios, capítulo 1, versículo 13. Todos os crentes salvos são selados pelo Espírito Santo no momento da sua conversão, o que não deve ser confundido com o batismo com o Espírito Santo. O selo é sinal de posse, propriedade. 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus. Nós o recebemos no dia da nossa salvação, como uma garantia para a nossa redenção. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, encontramos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por isso o Espírito Santo é dado a nós como penhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Penhor é garantia, testemunho, caução, que somos propriedade de Deus. Oitavo lugar, o Espírito Santo habita no salvo. A palavra habitar no grego, oikeo, que significa ocupar uma casa, isto é, no sentido figurado, habitar, residir, permanecer. No ato da regeneração, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, o Espírito Santo. Esta união com Deus é chamada de habitação ou morada do Espírito em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? No Antigo Testamento, o Espírito agia entre o povo de Deus. Podemos encontrar em Ageu, capítulo 12, versículo 5, e também Isaías 63 e 11. Mas com o advento de Cristo e por sua mediação, o Espírito habita no crente, conforme profetizou nas Escrituras, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. E vos darei um coração novo,
E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Este privilégio é também reafirmado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19. É o Espírito quem aplica a obra da redenção em nós. Sem sua presença e ação, nenhum homem pode tornar-se um cristão. Passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito habita e opera em nós. Em nono lugar, o Espírito gera o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta as evidentes marcas daqueles que experimentam um novo nascimento. Aqueles que se deixam dominar pelo Espírito Santo dão fruto, um conjunto de virtudes, 9 ao total, que autenticam a vida daquele que é regenerado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. É o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em 10º lugar, o Espírito Santo reveste de poder e concede dons espirituais. Uma das principais atividades do Espírito Santo na vida do cristão é revesti-lo de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Distribuindo dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. E capacitando-o a testemunhar de Cristo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Portanto, nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos de que a atuação do Espírito Santo para a redenção da humanidade é algo notório. Desse mesmo modo, ele continua agindo de maneira atuante e marcante na vida dos pecadores e principalmente dos servos de Deus espalhados por todo o mundo ainda hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir que a sua bênção, através do seu Espírito Santo, esteja sobre nós. Eterno Deus, soberano Pai, eu te peço neste momento que por meio do teu Espírito, cada um de nós possa receber a atuação do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor esteja capacitando, alegrando-nos, levando-nos à santificação e ajudando aqueles que ainda não te servem a serem convencidos por meio do teu Espírito Santo. Permanece conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém.